minha saudação a todos vocês que estão conosco na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Muito bom estarmos juntos, quero cumprimentar todos vocês. É hora da nossa entrevista do dia, é hora do telejornalismo local aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, ainda pelo Facebook, também pelo YouTube, pelo Instagram e também tem o nosso site www.tvserra.tv. Ali você encontra todos os conteúdos do dia e também o streaming com a programação ao vivo, 24 horas na rede mundial de computadores. Logo, todo mundo pode assistir a nossa TV Serra. Bem, estamos respeitando os protocolos sanitários. Eu peço agora, nesse momento, a licença também para fazer a remoção da máscara, reforçando ainda, não podemos abrir mão da máscara, nós precisamos continuar nos cuidando, evitar, na medida do possível, a aglomeração de pessoas, o uso de álcool gel nas mãos, mas precisamos tocar a vida em frente, temos que promover o equilíbrio entre a questão da saúde e também as atividades laborais, porque o vírus não tem data para sair. Ele vai continuar agora, claro que com o avanço da vacina e também com outras situações, a tendência é que enfraqueça, mas vamos continuar nos cuidando. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios da TV Serra, o vereador da bancada do PSB, o Juliano Luiz Baumgarten. Nós temos diversos assuntos para tratar com o vereador, até porque o vereador tem tido na Câmara de Vereadores uma postura muito proativa, colocando muitos assuntos em discussão. Eu tenho certeza, não fui pegar os números, mas ele é o campeão em apresentação de projetos de lei, é o campeão em apresentação de requerimentos também, e embora se questione, alguns vereadores questionem o assunto dos requerimentos, é uma forma protocolar do vereador, está na lei orgânica do município, está no regimento da Câmara de Vereadores, que o vereador faz um requerimento, tem a liberdade de fazer requerimentos. E um requerimento é algo que fica documentado, então fica limpo, fica transparente entre todas as partes, não corre o risco de se perder no meio do caminho. Mas temos assuntos para colocar na pauta hoje com o vereador, porque um trabalho interessante que foi feito pela sugestão do vereador, também teve os trabalhos do vereador pastor Davi Almeida, outros vereadores, uma comissão especial na Câmara Municipal que foi formada para tratar sobre a problemática do comércio ambulante aqui em Farroupilha. Foram muitas reuniões, foram diversos encontros com os mais diversos segmentos da nossa comunidade. Foi concluído, há alguns dias foi entregue um relatório conclusivo para a administração pública municipal, que é quem pode dar os devidos encaminhamentos para o assunto. Vereador Juliano, obrigado por estar aqui nos estúdios. Se sentir segurança, pode remover a máscara. Bem-vindo, olá, tudo bem? Olá, Leandro, olá, amigos da TV Serra, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tenho trabalhado em muitas frentes, muitas proposições. Eu acho que incluiria mais 2 itens de campeões. Pedidos de informações e sugestões de projeto de lei. Já aprovamos 19 sugestões de projeto de lei e também 3 projetos, 2 decretos legislativos e um projeto de lei. E tem hoje na Câmara 3 projetos da minha autoria também tramitando. Fora os requerimentos, né, que a gente, como tu disseste, e é aquela forma de documentar, independente sem diálogo com o secretário, com o prefeito, não. Nós vamos documentar, registrar, para primeiro se manter nos anais, na memória da casa e também para mostrar para a população e provar. Porque muitas vezes fica aquele diz que não diz, que aquele chove não molha. Então tá aqui, o documento... Chegou, não chegou, não tinha conhecimento. Exato. O papel é mais fácil, as palavras podem se perder no caminho, né? O registro sempre é muito importante. Com certeza. Mas eu queria aprofundar a questão em torno desta comissão especial que foi formada no Legislativo Municipal, com a participação de um representante de cada partido político que tem bancada na Câmara de Vereadores de Farroupilha, para tratar sobre um problema que entra ano, sai ano, a gente se depara com ele, que é o comércio ambulante.
E tem os dois lados, tem quem concorda, tem quem discorda, enfim, foi feito todo um trabalho de ouvir diversos representantes da comunidade e produzido um relatório final que já está nas mãos da administração pública. Exato, Leandro. Entregamos e agora essa semana também nós vamos entregar uma cópia para Cindy Lojas, CDL, Cindy... Gêneros... Não, SIX, perdão. SIX, né? E mais o Ministério Público, que é uma coisa que é comum quando tem essas comissões envolver as entidades a gente entregar. Então, sim, foi um trabalho de quase 3 meses e foi um trabalho muito importante para discutir, porque é uma questão que ela mexe muito, principalmente com o emocional da população. O emocional... Porque o que acontece? A gente sabe de todas as diversidades e todo o contexto que veio, que trouxe esses imigrantes, principalmente quando fala em comércio ambulante, a gente atribui e remete aos senegaleses. Mas tem crescido a própria questão dos indígenas e fora os outros demais, que vende raspadinha, que vende mandolate, que vende outros itens. E nós discutimos muito, e nós tentamos sempre ouvir as partes, antes de tomar uma posição, antes de emitir um parecer. Na última semana, nós entregamos nas mãos do vice-prefeito Jonas Tomazini o relatório que essa comissão, composta por 7 vereadores, eu pelo PSB, o Gilberto Amarante pelo PDT, a Rede, o Pastor Davi, Republicanos o Thiago Ilha, MDB o Felipe Maioli, PL o Chico Sutili e o PP o Sandro Trevisan. Então foi um trabalho coletivo, um trabalho suprapartidário, onde nós discutimos. Nós ouvimos, num primeiro momento, Secretaria de Planejamento, Assistência Social e também Finanças. Depois nós ouvimos as entidades, CDL, Cindy Lojas e SIX. Depois os imigrantes, 3 imigrantes senegaleses. E depois, por fim, na nossa última reunião estava prevista a participação do prefeito e do vice para conversarmos, alinharmos algumas coisas. Por conta de conflito de agendas, eles acabaram não participando, mas enfim, a gente fez todo esse parecer, todo esse histórico na última reunião, onde nós entregamos esse documento a eles. E qual é a conclusão que foi colocada depois de todas essas reuniões e levantamento de informações? Não, a conclusão, o parecer, foi que a nossa sugestão, porque o executivo não pode construir, não pode determinar nada que ordene despesa. O legislativo não pode. Perdão, o legislativo. E o que acontece? Nós sugerimos a criação de um mercado central, um mercado público. Mas não é um mercado onde que todo mundo que quiser chegar a vender, vai vender e deu e está tudo resolvido. Não, muito pelo contrário. É para toda a população. Mas tem todo um trâmite burocrático, tem toda a questão legal. Não é assim da noite para o dia. O Leandro vai querer vender a partir de semana que vem tapetes. Ele vai chegar e vai se instalar. Não. Tem todo um processo para se instalar. Tem que fazer chamada pública, tem que ter regulamentação. E nós chegamos a essa conclusão por quê? Primeiro, os imigrantes senegaleses, quando eles nos procuraram, eles propuseram que eles queriam um camelô. Quando foi falado para as entidades isso aí, um camelô, as entidades não gostaram nem um pouco e elas se posicionaram. Não, nós somos contrários. E os próprios vereadores, a maior parte, num primeiro momento, quando se levantou essa discussão, eles foram contrários à criação desse espaço, porque na cabeça deles seria atribuído só aos senegaleses. Não, mas é para toda a população. Então, por que o mercado central? Exemplo, sei lá, por exemplo, de Porto Alegre, exemplo de Minas Gerais, lá, da capital Belo Horizonte, que tu vai lá no mercado central, público, esse aí tu encontra de tudo. Tu encontra desde um alimento, uma venda de roupa, uma venda de mantimento, um objeto. Então essa ideia é o quê? Promover que com todos esses ambulantes saiam da informalidade, criem um CNPJ, seja através de um MEI. Regularizem a situação. Regularizem a sua situação, emitam nota fiscal. Gerem impostos para o município. Impostos, claro que daí é um valor... como é que eu posso dizer? E também pagar um valor de estadia nesse local, que aí, claro que daí tem toda a questão da chamada pública, da locação do espaço. Por quê? Porque a gente sabe que todo empreendedor, todo lojista, ele tem uma carga tributária muito alta, seja de impostos, seja das próprias despesas. Só que o que acontece? Eles não têm condições financeiras, vamos pegar, por exemplo, enfaticamente os senegaleses, de eles locarem uma sala comercial num ponto central da cidade, onde o valor custe, sei lá, 10 mil reais. Não tem.
Então, Ou que seja R$3.000, não tem condições. Eles não têm condições. Não tem viabilidade. Não morre na casca. Então a ideia é o quê? A ideia é proporcionar que eles paguem uma taxa. Claro, uma taxa acessível a eles e uma taxa a todo cidadão, todo empreendedor que está começando. Como eu disse, essa questão dos indígenas, só para contextualizar, eles vendem muito mais produtos oriundos do Paraguai, China, essas questões brinquedos, coisas assim, do que propriamente o artesanato. Isso é uma coisa que a gente vai ter que olhar, e eu digo que nós, Câmara de Vereadores, nossa cidade, nós temos que tentar resgatar com os nossos indígenas o desenvolvimento do artesanato para a gente explorar isso, explorar no sentido de levantar, alavancar, de levar adiante isso, juntamente com os outros artesãos. E repercutiu muito, Leandro e amigos telespectadores da TV Serra, essa semana que passou foi muito intensa. A imprensa regional, imprensa local, porque é um assunto que chamou a atenção. Os vereadores discutindo sobre o comércio ambulante. Um trabalho diferenciado dos municípios, né? Foi feito aqui em Farroupilha pela Câmara. Diferenciado, e Caxias levantou essa pauta e a prefeitura e o executivo está discutindo construir uma espécie de paradões locais onde que tem um telhado para poder alocar uma parte desses vendedores. Então, e também pelo tempo que se demandou, por ouvir todos, por capitanear, por pegar, deixar bem claras as posições. E o executivo deixou bem claro que vai analisar, que vai estudar, não nos garantiu que vai fazer ou não. E aí também entra a própria questão de espaço físico, levantamos a questão de localidade, primeiro nas proximidades do Largo Carlos Fetter, mas será dado sequência a um projeto que a antiga administração havia iniciado, a revitalização, colocação de pavimentação no entorno do palco e uma criação de um food park, que é o quê? Que tem um recurso, só que nos foi passado pelo vice-prefeito que 2 vezes a licitação deu errada. Deserta. Ou seja, porque o valor é X e as empresas querem que seja um pouco maior. Então, o que acontece? Esse food park é bem provável que os comerciantes aqui da Pinheiro Machado com a Coronel provavelmente serão removidos, deslocados para essa faixa. Então, o que acontece? Eles vão manter esse projeto e, por conta disso, foi descartada a utilização daquele espaço. Mas nós temos outras áreas centrais, locais, que dá para se tentar trabalhar isso. Só que, claro, depende do executivo. Primeiro querer e depois investir. Certo. Bom, então a sugestão, o encaminhamento é para a construção de um mercado público aqui no município de Farroupilha. No primeiro momento seria ali no Largo Carlos Fetter, como forma de colocar esses vendedores ambulantes num único local, regularizá-los e fazer com que eles também contribuam com impostos para o município. Talvez puxando um pouco de cada lado, ficando bom para os dois lados, é isso? Exato. A gente não quer promover ou propor uma concorrência desleal com o lojista, mas a gente acredita que tem que achar uma solução, uma alternativa, porque senão vai ficar sempre aquela briga de cão e gato. Inclusive, na semana passada, a prefeitura fez ações de fiscalização. Mas mais de cunho orientativa, de acordo com o que passou o vice-prefeito, e eu sei que repercutiu muito negativamente por conta da população. Porque num outro programa eu falei, a população, eles estão na rua porque a população compra. Se a população não comprasse, eles não estariam. Então, por isso que nós... E aí acontece uma ação de fiscalização da prefeitura, 1 hora depois volta tudo no mesmo lugar. Volta tudo no mesmo... Ou no dia seguinte, em outras palavras, né? E aí, então, até isso foi nos questionado, nós questionamos os senegaleses, quem buscava, quem trazia, qual que era a procedência dessa mercadoria, porque precisava também saber, registrar. Só que eu acredito que o quê? Eles devem comprar uma quantidade significativa e, obviamente, que eles não vão trazer toda a mercadoria para a rua. Sim. Um pouco fica estocada. Né? Fica um estoque, aí, entre aspas, se aprender, tem uma gordurinha. Mas é triste, porque a gente deixa de profissionalizar, rentabilizar e tirar da informalidade. Eu sei que muito se falou, não, porque tem que botar eles numa indústria, num comércio,
promover cursos. Mas aí entra uma questão assim, né, vereador? De um lado, e eu defendo isso, eu defendo que o comércio legalmente constituído, ele tem que ter é uma afronta ao comércio legalmente constituído. Ao mesmo tempo, tem o outro lado da população que compra. Se não tivesse a compra por parte da população, poderia estar aí na rua, eles não iriam vender, mas a população está comprando. Então é um assunto delicado de se buscar um equilíbrio. É bem delicado e fora que eu conversei com muitas pessoas e pessoas disseram, mas e quem garante que vai dar certo se criar um espaço? Bom, daí eu não tenho certeza. Mas como eu estava te dizendo, o que acontece? Também fere a própria questão da liberdade do Leandro. Tipo, vou te usar como exemplo. Eu quero que o Leandro vai trabalhar numa indústria. Tá, mas se o Leandro não quer? Sim. Então é muita discussão, muita, e o que a gente apresentou uma alternativa para eles se regularizarem, pagarem o seu tributo de uma forma, claro, um acesso, vamos dizer, mais popular na questão da taxa do aluguel, porque daí não tem como, obviamente, eles alugar uma sala ou qualquer coisa do gênero. E o vice-prefeito se comprometeu a estudar o relatório, o trabalho da comissão? O que colocou o vice-prefeito municipal, Jonas Tomazini? Não, ele nos colocou que eles iam avaliar e estudar. E nos pediu para estender o pedido para que os mesmos não permaneçam na Zona Azul. Porque o que acontece, o próprio plano diretor fala que eles não podem comercializar na Zona Azul. Mas onde que tem maior fluxo? Na área da Zona Azul. E aí o que eu já notei que tem alguns que estão fazendo? Tem cantinhos onde que fica a faixa amarela e eles ficam ali. Porque se um fiscal autuar, eles vão dizer o seguinte, não, peraí, tá na zona amarela. Entendeu? Então, tem um pouco aquele jeitinho. Muito aqui no centro a gente vê isso, sim, muito. Aqui na esquina da TV. Sim. A gente consegue um pouquinho adiante ver e assim vai. Então, por isso, tem que ter uma alternativa. A gente propôs, o que nós, vereadores do Legislativo, pode fazer, esteve ao nosso alcance, foi feito. Buscar o assunto, levantar o assunto, discutir, ouvir os diversos segmentos e apresentar uma sugestão, né? Claro que, como a gente diz, o que é uma sugestão? É um pontapé inicial. Tudo isso pode ser aperfeiçoado por meio de diversos caminhos, né? Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, na retomada, vamos falar sobre dois projetos também de relevância do vereador Juliano que estão tramitando na Câmara de Vereadores, o projeto de lei da economia solidária, a criativa aqui no município de Farroupilha, economia criativa, e ainda também o projeto de lei que propõe a distribuição de absorventes femininos nas escolas do município. A gente volta em seguida. Se tem uma coisa que todas nós queremos no inverno, é se sentir quentinha e confortável, não importa onde. E é para isso que a Malharia Anselmi preparou um outlet para você, com grande variedade de produtos e super descontos. Outlet Anselmi em Farroupilha, atrás do centro de compras ao lado da rodoviária, na Rua Silveira Martins 660, bairro Volta Grande. E pode vir tranquila, estamos respeitando todos os protocolos de saúde. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Sindlojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios.
Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$ 39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem! Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do SESC? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O SESC é para todo mundo, inclusive para você. SESC, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do grupo Big Fer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. O Brasil vive uma das maiores crises hídricas da sua história. O país está secando. A água é indispensável para a vida e o saneamento é básico para a saúde. Um dever do Estado que precisa ter controle público. Mesmo sabendo disso, o governo gaúcho quer vender a Corsan, privatizar o serviço de saneamento que pertence aos municípios, propondo até aumento de tarifa. Vender a Corsan só interessa para quem tem sede de lucro. Se privatizar, vai aumentar e esta conta é você quem vai pagar. Já estamos de volta, a TV Serra, a minha, a sua, a nossa TV, a TV de Farroupilha, nossa gente se vê por aqui. Hoje é nosso convidado, o vereador da bancada do PSB, o vereador Juliano Balgarten, com a gente aqui nos estúdios, falando sobre diversos projetos de lei, enfim, o foco bastante importante era tratar da questão do resultado final da comissão especial formada no Legislativo para tratar a questão dos vendedores ambulantes aqui em Farroupilha. O vereador já colocou isso no primeiro segmento do nosso bate-papo. Agora, vereador, tem outros dois assuntos que eu também quero aprofundar, porque acredito que
se não os dois, um deles logo vai para a votação no plenário da Câmara Municipal. Iniciou com a questão do projeto de lei de sua autoria que sugere a economia criativa. A gente tem ouvido muito isso também, em muitos segmentos, a questão da chamada economia criativa. Coloque para nós o que é esse projeto de lei de sua autoria e como ele seria implementado, se aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito municipal. Bom, Leandro, a economia criativa é uma forma diferente de tu pensar, a forma de tu viver e de tu fazer economia. Ela foge um pouco daquela ideia, daquela concepção laboral no sentido do trabalho pesado. Ela usa mais o capital intelectual e ela valoriza muito elementos culturais, como, por exemplo, manter a tradição, de usar como válvula, como apoio para o desenvolvimento do turismo, da cultura, utilizar elementos característicos, típicos e reconhecer e valorizar. Então é um projeto que eu tenho trabalhado há um bom tempo, faz um bom tempo que está tramitando na Câmara de Vereadores. Eu vou colocar em votação ele na primeira semana de outubro. Dia 29 de setembro, já aproveitar e fazer um convite. Tem um painel, né? Teremos um painel da economia criativa, onde teremos diversas presenças, dentro de um projeto que é o Legislativo em Ação, e eu estou coordenando essa atividade. O que acontece? Faremos um painel, uma atividade de no máximo 2 horas, onde que receberemos diversos profissionais, pessoas ligadas ao fomento e desenvolvimento da economia criativa. Teremos o apoio do Instituto Federal Campus Farroupilha, com a explanação de 2 doutores em comunicação, que trabalham essa questão da economia criativa, a professora Annelise e o professor Diego, onde que vão falar um pouquinho como é que funciona a economia criativa, qual que é a importância, onde que nós podemos aprofundar, melhorar. Depois a gente vai ter a fala também da professora doutora Aline Corso, que vai falar sobre a questão como que a academia, como que a universidade está vendo isso. Depois a gente vai ter presente a presidente da Associação Caminhos de Pedra, que é a proprietária da Casa do Tomate, que vai falar um pouquinho de como que se formou o Caminhos de Pedra, que é o maior case quando a gente fala em economia criativa na região, uma iniciativa gigantesca e brilhante do seu Tarcísio Miquelon, que inclusive é reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Estado, né? Uma coisa fantástica, né? Tudo que se desenvolveu. Vamos falar também sobre a questão da arquitetura e desenvolvimento sustentável. Então vai ter o João Alberto Marchioro, que foi o rapaz que projetou a Câmara de Caxias, que ele usou traços de uma arquitetura criativa diferente, usou um simbolismo. Por exemplo, a própria Câmara no verão, ela produz as uvas no período da vindima. As videiras, e aí ajuda a não ficar temperaturas tão elevadas, e depois no frio seca e automaticamente o sol chega o sol, e fora que o próprio simbolismo da uva, não só em Caxias, mas que toda a região da Serra Gaúcha. Também nós vamos ter a presença de um jornalista publicitário, que vai falar um pouquinho sobre o funcionamento como que a comunicação pode ser uma ferramenta importante, e por fim também um professor da Unicinos, doutor, que vai falar sobre as startups, sobre formas de angariar e desenvolver isso. E a economia criativa, Leandro e amigos, é uma forma de nos ajudar a desenvolver muito a cidade. E se for aprovado e sancionado pelo prefeito, nós vamos primeiro estar olhando para a cidade de uma outra forma e dentro disso começar a trabalhar outros pontos, valorizar a cultura local. Por exemplo, os nossos artesãos, os nossos grupos folclóricos, os nossos pontos turísticos. Porque quando a gente fala, e eu tenho que falar nessa questão do turismo, Farroupilha é uma cidade turística, mas tem alguns percalços, tem algumas coisas para melhorar. Muitas pessoas vêm para Farroupilha, mas é Caravaggio, Salto Ventoso, centro de compras. E elas ficam na cidade pouco tempo e elas acabam o quê? Vamos pensar, o turista veio, visitou Salto Ventoso, Caravaggio, fez as compras, foi para o hotel, foi jantar, nós temos várias opções gastronômicas, tá? E depois do jantar tem o quê? Tem poucas opções. Então isso
não tem algo que prenda, que segure, que faça com que o nosso turista transite pela nossa cidade, que ele conheça, que ele passeie por ali. Então, a economia criativa, sem sombra de dúvidas, ela vai ajudar a alavancar isso. Fazer com que as pessoas fiquem na cidade, e ficando a gente consegue desenvolver. E é um conceito que caiu do maduro e não tem mais como a cidade negar isso. Tem que abraçar, tem que aprovar. E eu tenho certeza que os meus colegas vereadores vão aprovar, o prefeito vai sancionar, porque é bom para toda a cidade. Não é um projeto para o vereador, é um projeto para a cidade. Quem ganha vai ser nós. Confia na aprovação do projeto. Confio na aprovação, porque é aquilo que eu sempre falava desde a campanha eleitoral. O que é bom para a cidade, a gente não pode olhar cores partidárias. Assim como vários projetos que vêm do executivo, que são importantes, eu vou defender, porque é a cidade que está em jogo, não um partido, um grupo ou situação ou oposição. Certo. Bom, é um assunto que já vem sendo discutido há algum tempo, né? Porque o projeto está, nas sessões ordinárias das terças-feiras, ele sempre está na pauta e a cada sessão o vereador sempre dá um toque de sensibilização junto aos demais colegas, né? Eu só segurei, não coloquei em votação, porque a gente conseguiu... Até porque tem um painel pela frente, exato, né? Promover com tempo, organizar o painel da economia criativa e para tirar algumas dúvidas dos próprios vereadores e da comunidade. Porque eu já recebi diversos pareceres, sindicatos de trabalhadores rurais, a Associação das Artesãs. Todos favoráveis? Todos favoráveis. Recebi mais alguns pareceres de profissionais liberais. Nos próximos dias estarei recebendo também da FEA, da Associação dos Artistas de Farroupilha. Então são diversos grupos que eu tenho conversado e se mobilizado e concordo em apoio à ideia. Com certeza. Um outro projeto, vereador, o senhor apresentou e tem gerado uma repercussão muito grande aqui na comunidade de Farroupilha, a TV Serra divulgou também, outras mídias, mas enfim, é um projeto de lei também de sua autoria que propõe a distribuição, a entrega de absorventes femininos para as mulheres, para as alunas, enfim, adolescentes que estão na fase escolar, enfim, nas escolas da rede municipal de ensino. É um projeto que também já vem sendo muito discutido e ele vai à votação nas próximas sessões? Com certeza, é um projeto que repercutiu muito e positivamente. Eu fiquei muito feliz, porque como eu já havia comentado, é uma pauta nacional, se levantou o ano passado e do ano para cá, tem diversas câmaras, diversos estados, municípios têm adotado programas, legislações que contemplem e que vêm ajudar, porque não vê só a questão como necessidade, mas sim como dignidade da adolescente e da menina. Tem pesquisas que provam, a UNA fez uma pesquisa, que no Brasil, no mundo, 1 a cada 10 meninas faltam aula por conta que não tem condições de comprar absorvente higiênico. No Brasil, 1 a cada 4, então é maior. E o que eu tenho feito nesses últimos dias? Eu estou passando escola por escola e tem sido feita uma pesquisa anônima. O que as meninas estão achando do projeto, se é importante, se é válido, se tem problemas. Então tem regiões sim que tem problema, que foi constatado. E é uma coisa que precisa para implementar, para ajudar na própria questão da dignidade e para ajudar a combater a evasão escolar. Talvez muitos vão dizer, não, mas Farroupilha é uma cidade que tem uma renda diferente de outras. Sim, mas tem problemas sociais. E os problemas sociais eles precisam ser atacados com políticas públicas. E políticas públicas requerem programas dessa finalidade. Tem custo, tem investimento. E isso é a execução. E quando a gente fala nesse assunto, Leandro, esse assunto, Câmara de Caxias está discutindo, Câmara de Bento, foi aprovado em Novo Hamburgo, foi aprovado em diversos municípios. São Paulo criou um programa estadual disso. Então, é uma pauta que está aí e tem gerado muita repercussão positiva. Eu fiquei muito feliz porque o meu objetivo é o quê? Ajudar essas meninas que não têm acesso, que não têm condição e, acima de tudo, dignidade. Dignidade. E é um princípio constitucional. A nossa Constituição Cidadã, lá de 88, fala lutar pela dignidade. Então, é um item básico e muitas vezes falta. Por quê? Porque a inflação está totalmente descontrolada. E o que acontece? Hoje tu vai no mercado, o arroz está um valor, amanhã tu vai, ele é maior. Então, um pai e uma mãe de família, quando eles vão fazer vai ter que priorizar compras, a alimentação. Exato, eles vão priorizar o alimento do que o item de higiene. E quando tu me pediu,
eu quero já fazer um convite, já deixar registrado no dia 14 de setembro, a partir da terça-feira da semana que vem. Exato, a outra terça colocarei em regime de urgência a votação para aprovarmos o projeto. Precisamos aprovar e, claro, quero que os meus colegas vereadores e vereadoras aprovam por unanimidade, pois, mais uma vez, é aquilo que eu falo, é um projeto para a comunidade, para a cidade. Não é um projeto para mim, é um projeto para ajudar, para sanar e para tentar resolver um problema real existente. Não é uma sugestão de projeto de lei, é um projeto legislativo, né? É um projeto legislativo. Ele tem custos? Tem. Aí tu vai me dizer, tá, mas quando a gente fala isso, tu só pode encaminhar. O que depois de um longo tempo nós descobrimos? Se pegar lá no histórico, vai ver que eu propus muitos projetos e eu retirei de pauta, que ele tinha visto de origem. E um tempo depois nós descobrimos que a Câmara de Vereadores, que não tinha sido nos passado, que a Câmara de Vereadores tem uma assessoria jurídica, o IGAN, onde que nós encaminhamos projetos, dúvidas jurídicas sobre o projeto, se ele é constitucional, se tem vício. E por conta de ser uma pauta de política pública, de necessidade, de viabilidade, tem um parecer jurídico favorável, mas eu tive que adequar e modificar o texto, sim, antes mesmo de protocolar, onde que dizia o seguinte, que caberá ao Poder Executivo Municipal ver a forma de implementar, não dizendo como ele tem que implementar. Então, o que eu digo... Mas coloca na obrigação do Executivo implantar. O Executivo tem que implantar. Se ele for comprar, se ele for fabricar, se ele for fazer campanha de arrecadação, aí eu não sei. Mas sim, ele tem que implementar essa legislação, caso seja aprovada. E nessa pesquisa que o vereador tem feito junto com as alunas, até porque deve ser um assunto bem delicado para se tratar, é tudo de forma anônima, como é que elas têm sido abordadas? Na verdade eu tenho praticamente quase nulo contato. Eu tenho a primeira e a segunda escola eu entregava, porque é uma questão muito delicada, e o que eu fiz? O que eu tenho feito? Eu entrego para a diretora, para o diretor, enfim, e as próprias professoras aplicam conduzem a pesquisa internamente. Internamente. Eu nem entro nas salas e aí o que é feito? Não é obrigatório, não deve se identificar, e são perguntas: que idade, se tem acesso, o que acham do projeto, e a maior, unânime, que as meninas se sentiram valorizadas. Opa, poxa, que legal, alguém está olhando por nós. Algumas escolas têm, porque as professoras, a direção faz vaquinha. Sim. Então, se caso tiver algum problema, que já foi provado isso, de não ter acesso em casa ou de num momento de um aperto, mas é uma questão que não vai gerar um passivo altíssimo para o município. E tem sugestões bem práticas para executar. Hoje nós temos o projeto Faz Bem, que desenvolve as fraldas, e é basicamente o mesmo material. Então, se aprovado, o próprio executivo pode confeccionar, dando sequência parecido com o Faz Bem. Do Faz Bem, certo. Bom, nos últimos 3, 4 minutos, eu vou pegar o vereador de saia justa aqui. Vereador Juliano, já são 8 meses, decorrem 8 meses da administração Fabiano e Jonas Tomazini na Prefeitura de Farroupilha, e a gente sabe que tem acompanhado, o vereador tem tido uma postura de uma oposição construtiva no Legislativo. Qual é a sua avaliação desse período? Vai bem o governo? Não vai bem o governo? Tem que melhorar? O que o senhor coloca em linhas gerais? Eu acredito que alguns pontos positivos, que eu acho que é a sequência da maior parte das obras que o governo passado deixou, como, por exemplo, conseguiu a liberação do recurso do capeamento asfáltico da São Vicente, a pista de caminhada aqui de São José, a própria linha Palmeiro, que agora restabeleceram, que também foi um recurso que tinha sido deixado em caixa. Então, o principal ponto positivo é esse. Eu não posso ser ingênuo ou hipócrita dizer que a pandemia não atrapalhou. Sim, a pandemia em alguns pontos atrapalhou, mas ela não pode ser sempre aquela desculpa, aquela bengala de dizer o seguinte: não, peraí, tem a pandemia, não. O que eu acredito que falta? Chegam muitas reclamações até nós, vereadores, para mim, muito, diuturnamente. A questão do diálogo, essa é uma questão recorrente, que as pessoas tentam agendas, moradores, lideranças e não conseguem. Então isso é uma pauta recorrente.
e não foi uma, não foi duas, não foi 3 pessoas. Eu acredito que algumas coisas tá um pouco lento. Eu acho que poderia ter um ritmo maior. Por exemplo? Por exemplo, alguns consertos, algumas questões... Reparos, algumas questões lâmpada, iluminação pública. Teve um problema ali, mas alguns momentos parece que anda e depois dá uma travada. A própria questão da saúde eu não tenho acompanhado 100%, tenho que me inteirar, mas tem algumas queixas de atendimento. Estradas do interior agora parece que foi dado a volta. No começo tinha muita crítica. E algumas posturas que às vezes nos deixam tristes. Por exemplo, a própria questão de só olhar e muitas vezes em entrevistas falar que antes estava tudo errado, terra arrasada. Eu acho que a história está aí e prova. Eu sou professor de história, sou historiador. A gente olha para o passado e a gente tenta aprender para não repetir. A gente vê que alguns erros se repetiram. Então falta um pouquinho mais de cara, um pouquinho mais de identidade, um pouquinho mais de trabalho em algumas áreas, sem sombra de dúvidas. Mas esses são os principais pontos agora, tu me perguntando assim, que eu tenho a dizer. Então eu acho que precisa um pouco intensificar essa parte. Perfeito. Vereador Juliano, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Lhe deixo com as considerações finais. Obrigado, um bom trabalho sempre. Obrigado, Leandro, mais uma vez pela oportunidade. Eu quero mais uma vez reiterar o meu compromisso com a comunidade. Tenho trabalhado muito com muitos temas, muito mesmo. Hoje, muitas vezes, eu chego em casa extremamente cansado, mas com a consciência tranquila, deito e durmo, meu travesseiro está bem lá, bem postado, então a minha cabeça dorme tranquilamente, estou fazendo um bom trabalho, tenho me esforçado, tenho me dedicado. Às vezes as coisas não são como a gente quer, às vezes nós somos limitados, esforço não falta. Vou manter essa minha característica o ano que vem, os outros anos do mandato. E quando você tiver uma sugestão, uma demanda... O Juliano é o que a gente viu, então, é isso? É o Juliano que vocês viram e vamos manter. Algumas coisas, o que com o passar do tempo, Leandro, a gente vai amadurecendo e vendo estratégias, e vendo caminhos e vendo formas de executar. Quero reiterar que tem 3 projetos que estão tramitando na Câmara, tanto a economia criativa, que vai fazer um bem danado para a cidade, e o dos absorventes. Os vereadores têm que olhar e têm que aprovar, que a gente olha para a cidade. Então, eu não estou olhando por eu ser oposição, porque eu quero. Não, tem ali, já tem estudos, está na mão. Então, nós temos que levar adiante e eu reforço o convite, né? Para os nossos cidadãos, dia 14, vamos para a Câmara, vamos acompanhar um projeto importante, estarei colocando em votação essa distribuição dos absorventes. E nós estamos fazendo, Leandro, uma peregrinação pelas escolas, olhando, e a nossa pauta que nós temos trabalhado muito... A educação. A educação, eu, o Felipe Maioli, o Amarante, o Chico Sutili e mais alguns colegas vereadores, em breve também estaremos tentando buscar recurso, porque não dá mais para olhar a educação de uma forma. Nós temos que pensar, e Farroupilha precisa no mínimo mais umas 4 escolas novas para comportar toda a demanda, toda a necessidade. Perfeito. Obrigado, vereador Juliano Balgarten, vereador do PSB, foi nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. Voltamos a fazer uso da nossa máscara e finalizamos o nosso bate-papo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até amanhã com mais uma edição do jornalismo local, do telejornalismo aqui na TV Serra. Até lá. Tchau.